Olá, bem-vindos à segunda parte da correção do exame de 2022, primeira fase. Nós neste vídeo vamos resolver o resto das perguntas do grupo 1, portanto, vamos resolver até à questão 21. Todas aquelas questões relacionadas com este texto aqui que estão a ver, o texto 2 e o texto 3. Portanto, tudo o que tenha a ver com cavalos marinhos, que foi o grande tema à saída do exame, era raios parto aos cavalos marinhos. Portanto, vamos lá então desmistificar um pouco aqui as perguntas sobre eles. Para já, leiam o texto com atenção, ok? Se quiserem, façam pausa e leiam. Eu vou pôr aqui o resto do texto, portanto, se quiserem, lá está, façam pausa e vejam. Aqui temos uma figura com uma árvore filogenética do género Hippocampus, que é importante também para perceber algumas questões. Para já, vamos começar então pela 11. A 11 diz o seguinte: a propagação vegetativa de Zoostera permite e contribui para, primeiro, propagação vegetativa. Zoostera, nós estamos a falar de uma planta, ok? Zoostera marinha, é uma erva marinha nativa desta zona de Ria Formosa, uma planta vascular que vive submersa, etc. Possui rizomas bastante desenvolvidos que se ficam em substratos essencialmente arenosos. É a informação que nós temos. Propagação vegetativa, em termos de matéria, quando é que nós falamos disto? Na reprodução assexuada, portanto, é um modo de reprodução assexuada das plantas. Para quê e qual é a grande vantagem da reprodução assexuada? É haver um crescimento rápido da população. Portanto, sabendo nós, à partida, que a propagação vegetativa é um modo de reprodução assexuada, vamos excluir à partida o aumento da variabilidade genética, não faz qualquer sentido, isso é a grande vantagem da reprodução sexuada, e é precisamente o aumento da variabilidade genética que faz com que aumente a probabilidade de uma melhor adaptação a novos ambientes. Portanto, A e a D nós excluímos à partida, pois referem-se pelo menos nesta primeira parte, já nem estou a olhar para o segundo, mas nesta primeira parte da questão, elas referem-se a reprodução sexuada e a propagação vegetativa é assexuada. Leva a um crescimento rápido da população? Sim. Compensa os efeitos provocados pela herbivoria? Podíamos ter este raciocínio de, ok, leva a um crescimento rápido da população, herbivoria, portanto, os organismos, os seres vivos herbívoros que se alimentam dela consomem grande número de organismos, portanto, de indivíduos, portanto, ela tem que se propagar rapidamente, tem que ter uma população muito numerosa para compensar estes efeitos. Fazia sentido também. A questão agora é que diz o seguinte: esta propagação vegetativa, portanto, este aumento rápido da população, contribui para o aumento da erosão marinha, uma maior fixação de sedimentos, e aqui é que elas se contradizem. Portanto, o que é que eu sei sobre a zoostera? Ela tem rizomas, ela fixa-se em substratos arenosos e, portanto, o que é que nós temos quando é completamente diferente em ambiente aquático nós termos, e até em ambiente terrestre acontece a mesma coisa, nas dunas, por exemplo, se nós tivermos plantas com raízes que permitam então fixar ali os sedimentos, nós não vamos ter um desgaste tão grande, uma remoção tão grande desses próprios sedimentos, porque eles estão ali fixos às raízes das plantas. E aqui é a mesma coisa. Sabendo nós que há um maior número de indivíduos, portanto, houve um crescimento rápido da população, vai haver também uma maior fixação de sedimentos, porque vão haver mais raízes para fixar estas areias. Diz ali no texto que elas se fixam em substratos arenosos. Como é lógico, não vai aumentar a erosão marinha, bem pelo contrário. Portanto, se os sedimentos estão mais fixos às raízes das plantas, vai ser mais difícil de removê-los. Portanto, isto contribui para diminuir a erosão marinha. Portanto, a B estaria falsa também. Nesta pergunta, iríamos então selecionar a opção C. Andando aqui para a frente, vamos então já para a pergunta 12. Normalmente sai sempre uma pergunta sobre sistema cardiorrespiratório, sistema digestivo, isso que se dá na biologia do 10º ano, ao nível de vários animais. E nós temos que saber esses sistemas para vários animais. Os insetos, as hidrasias planárias, anelídeos e depois os vertebrados. Conseguir distinguir então entre peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Para já, o sistema cardiorrespiratório dos cavalos marinhos, como é lógico, os cavalos marinhos são peixes. Quem não chegasse a isto automaticamente, porque os cavalos marinhos não têm propriamente a forma de um peixe, não é? Portanto, se
calhar até poderia, para algumas pessoas, gerar algumas dúvidas, mas se lessem o texto com atenção, diziam aqui: as espécies de cavalos marinhos, estes peixes alimentam-se de. Portanto, são peixes, não há qualquer dúvida, ok? Vejam sempre o texto com muita atenção, porque às vezes aquilo que parece que é óbvio e parece que eu tenho a obrigação de saber, às vezes não é bem assim, ou seja, cavalos marinhos são peixes, mas quem não veja documentários sobre animais, quem não tenha grande cultura ou grande interesse por esta área, pode não ser automático esta associação. E não tem mal, no texto está a dizer. Portanto, fixando-nos nos peixes e não especificamente nos cavalos marinhos, vamos pensar na generalidade dos peixes. Como é que está o coração dos peixes? O coração dos peixes está dividido em duas cavidades, uma aurícula e um ventrículo. Portanto, excluiríamos a opção B que diz 3 cavidades. Não é verdade. Ele é percorrido por duas cavidades. Essas duas cavidades, o sangue à saída do ventrículo, ele vai para as brânquias para ser oxigenado. Portanto, quando passa no coração, ele é sangue venoso, sangue rico em dióxido de carbono e pobre em oxigênio. Portanto, o coração dos peixes é percorrido por sangue venoso e não por sangue arterial, como diz aqui. Aqui diz sangue oxigenado, ou seja, rico em oxigênio e sangue arterial. Apesar de ser verdade que ele está dividido em duas cavidades, ele não é percorrido por sangue oxigenado, é percorrido por sangue venoso. Portanto, a A também vamos excluir. Estamos agora entre a C e a D. Portanto, nós estávamos no sistema circulatório e excluímos as duas. Portanto, vamos passar para o sistema respiratório, ok? Diz aqui que ele tem uma superfície respiratória muito vascularizada, todas as superfícies respiratórias são muito vascularizadas e faz difusão indireta, ok? E depois diz aqui, em contrapartida, na B, que ele faz difusão direta. Como é que é nos peixes? Nos peixes, nós temos, sim, uma superfície respiratória, são as brânquias, e nas brânquias o que é que acontece? As trocas gasosas entre o sangue que está a percorrer as brânquias, dos capilares branquiais, e os gases que estão dissolvidos na água do mar que atravessa as brânquias. Isto em sentidos opostos, segundo um mecanismo de contracorrente. Se nós temos aqui o sangue como intermediário para as trocas gasosas, então nós vamos ter uma difusão indireta. O conceito de difusão direta é quando as próprias células dos organismos fazem as trocas gasosas diretamente com o meio exterior. E aí não faz sentido nós falarmos em sangue, em hematose branquial, cutânea, pulmonar, porque não existe a intervenção do sistema circulatório e muitas vezes são animais que não têm sequer sistema circulatório. Portanto, aqui saber distinguir bem difusão direta da difusão indireta iria nos permitir selecionar a resposta C como resposta correta. Agora, a pergunta 13 era uma pergunta que, de uma forma geral, dos alunos com quem já falei, suscitou muitas dúvidas. Não se esqueçam de ver as aprendizagens essenciais, porque dizia lá, especificamente, para comparar gráficos de quantidade de DNA, especificamente na mitose, e claro, comparamos sempre também com a meiose. E era o que era necessário saber aqui. Portanto, não vou mostrar aqui estes gráficos, são complexos, é preciso algum detalhe mais para os analisar, mas vou dizer isto de uma forma assim muito concisa para vocês terem um ponto de partida para poderem entender aqui esta questão. Como é que são os gametas formados? Os gametas resultam, se pensarmos em animais, estamos aqui a falar em cavalos marinhos, portanto não era necessário saber o ciclo de vida, mas são peixes, portanto são diplontos também, tal como nós, e portanto os gametas formam-se por meiose. Ou seja, aqui nós tínhamos as células que resultam da meiose. Como é que são os gametas? Os gametas têm apenas uma cópia de cada cromossoma e essa cópia tem apenas um cromatídeo. Este conceito de uma cópia ou duas cópias, se as células são haploides ou diploides, se os cromossomos têm um cromatídeo ou dois cromatídeos, são conceitos essenciais que eu refiro sempre muitas vezes e insisto muito para que os alunos saibam isso antes deles próprios tentarem compreender a mitose e a meiose, porque se não souberem à partida estes conceitos e o que é que eles significam, fica muito complicado. Portanto, pensem comigo, nos gametas nós temos uma cópia de cada cromossoma e essa cópia só tem um cromatídeo, portanto pensem apenas num filamento, numa cadeia de DNA.
E diz aqui, comparativamente com as células embrionárias, portanto, as células que irão dar origem aos gametas, e células embrionárias, vocês não têm a obrigação de saber, mas são células, dependendo do organismo, mas se pensarmos, por exemplo, no homem, são células que estão continuamente a fazer mitoses. Portanto, eles aqui dizem durante a profase, eu assumo que é durante uma mitose, porque não teria que dizer especificamente profase 1 ou profase 2. Como não o diz, eu assumo que é durante a profase de uma fase mitótica, ok? Portanto, durante a profase, o que é que eu tenho? Antes de iniciar a profase, antes de iniciar a fase mitótica, ocorreu a interfase, portanto, eu tive a replicação do DNA. Os cromossomas, em vez de terem um cromatídeo, após a replicação passaram a ter dois, portanto, pensem em duas cadeias de DNA ligadas pelo centrómero. Para além disso, as células embrionárias dos cavalos marinhos, se os cavalos marinhos são diploides, todas as suas células, excepto os gametas, são diploides, o que significa que têm duas cópias de cada cromossoma. Então, nós, neste momento, na profase, eu ainda não tive a separação dos cromatídeos, portanto, o que é que eu tenho? Tenho duas cópias de cada cromossoma, portanto, pensem em duas moléculas de DNA independentes e cada uma delas sofreu replicação, portanto, cada uma delas são duas cadeias de DNA ligadas pelo centrómero. Ou seja, nos gametas eu tenho apenas um cromossoma com um cromatídeo, nas células em profase eu tenho dois cromossomas, cada uma com dois cromatídeos. Portanto, não, eu tenho mesmo 4 cadeias de DNA. Ou seja, em comparação com os gametas, as células embrionárias têm o quádruplo da quantidade de DNA. E isto conseguimos representar sob a forma de gráfico e conseguimos ver a oscilação. Sempre que temos o período S interfase, duplicamos. Sempre que ocorre na fase, passa para metade. Quando temos a meiose, temos então duas reduções, porque temos duas divisões sucessivas e conseguimos ver isso muito bem através desses gráficos. Agora, vamos aqui para a pergunta 14. Pede para selecionar 3 afirmações corretas relativas à análise e à interpretação da figura 2 da árvore filogenética. Portanto, dizemos aqui que o Hippocampus gutulatus é a espécie mais antiga porque divergiu há mais tempo de um ancestral comum. Vamos ver então onde é que está o ancestral comum do gutulatus. O gutulatus está aqui. Onde é que está o ancestral comum? Está aqui nesta bifurcação. De todos eles, é o mais antigo? É verdade. Portanto, esta espécie é a mais antiga, foi a que divergiu, foi a que surgiu há mais tempo. Ok? Zostera surgiu aqui há cerca de 11, 12 milhões de anos atrás. Erectus e Hippocampus surgiram aqui há 5 milhões de anos atrás. Portanto, o Gutulatus surgiu quase há 15. Portanto, é a mais antiga, é onde o ancestral comum tem que conseguir identificar que o ancestral está aqui na bifurcação. Portanto, é verdade. A resposta, aliás, à linha 1 é uma das corretas. Depois, a árvore filogenética ilustra um sistema de classificação racional e horizontal. Isto tem a ver com os diferentes sistemas de classificação que nós podemos ter, as diferentes formas que nós temos de os denominar. O sistema racional é um sistema que refere a características dos próprios seres vivos, portanto, organiza os seres vivos, classifica-os de acordo com as suas características morfológicas, fisiológicas, que são inerentes ao próprio organismo. Isto contrapõe com um sistema prático, que era o que existia antigamente e que fazia mais referência à utilidade que os próprios organismos tinham para o homem, se eram venenosos, não venenosos, coisas desse género. Racional significa que tem em conta as características dos próprios seres vivos. Neste caso, a árvore filogenética é um sistema racional? É. É horizontal? Não, não é. Um sistema horizontal significa que não tem em conta o fator de tempo. Portanto, não tem em conta as relações evolutivas entre os seres vivos. A partir do momento em que temos uma árvore filogenética, isto jamais poderá ser um sistema horizontal, porque nós temos aqui as relações evolutivas, onde estão os ancestrais comuns, há quanto tempo, está aqui mesmo uma escala de tempo, há quanto tempo é que as espécies divergiram. Portanto, isto não é de todo um sistema horizontal, é um chamado sistema vertical. Tem em conta o fator tempo e as relações evolutivas entre os seres vivos. Um sistema horizontal são, por exemplo, as chaves dicotómicas. Okay? Portanto, se tivéssemos uma chave dicotómica, teríamos um sistema horizontal sem qualquer problema. Neste caso, não é. Portanto, a 2 jamais poderá ser uma resposta correta. Para já temos apenas a 1.
Agora diz que hipócampos eretos e hipócampos resultaram de fenómenos de divergência ocorridos durante o neogénico. Portanto, eretos e hipócampos estão aqui, eretos e hipócampos. O ancestral comum deles está aqui há 5 milhões de anos, portanto, no neogénico, correto. Portanto, eles divergiram no neogénico. Isto é, a linha 3, fenómenos divergentes ocorridos durante o neogénico, certo. Depois, portanto, a 3 e a 1 é. Agora vamos selecionar uma entre a 4 e a 5. Hipócampos zoostera e hipócampos eretos podem cruzar-se entre si e originar descendentes férteis. Esta definição é muito importante. Eu, quando falo na definição de espécie, é isto mesmo, ou seja, organismos semelhantes entre si que se podem cruzar e, fator obrigatório, originar descendentes férteis. Nós temos espécies diferentes que até se podem cruzar, mas os descendentes são inférteis e, portanto, elas não são consideradas da mesma espécie. Como é lógico, eu aqui tenho o nome da espécie, o nome do género Hippocampus restritivo específico zoostera, restritivo específico eretos. Eles são espécies diferentes, portanto, sendo espécies diferentes, eles não se podem cruzar entre si e originar descendentes férteis. Portanto, por exclusão de partes, a resposta correta, a verdadeira que nos resta, é aqui a afirmação 5, que diz que o hippocampus tem mais semelhanças com o zoostera do que com o gutulatus. Hippocampus está aqui, tem mais semelhanças com zoostera do que com gutulatus. E a verdade é que hippocampus e zoostera partilham um ancestral comum que é mais recente, que está aqui há cerca de 11, 12 milhões de anos atrás. Hippocampus e gutulatus partilham um ancestral comum que está aqui quase há 15 milhões de anos atrás. Portanto, eles divergiram os dois há mais tempo. Zoostera e hippocampus divergiram há menos tempo, têm um ancestral comum mais recente. Portanto, como é lógico, eles apresentam mais semelhanças entre si. Confirmamos então que a linha 5 é uma das verdadeiras. A pergunta 15 era sobre fotossíntese. Temos aqui que durante o processo de produção de matéria orgânica em células de zoostera, portanto uma planta, um produtor, na fase fotoquímica, ou seja, a primeira fase da fotossíntese, na que é dependente da luz, ocorre fosforilação de moléculas de ATP. Na fase fotoquímica, o que é que nós temos? O objetivo de produzir ATP e NADPH para serem usados na fase seguinte, no ciclo de Calvin. Fosforilação de moléculas de ATP, iríamos transformar adenosina trifosfato em adenosina tetrafosfato, que é algo que não temos. Portanto, fosforilação é a adição de um grupo fosfato. A fosforilação ocorre sobre as moléculas de ADP, de adenosina difosfato, para as transformar precisamente em adenosina trifosfato. Ok? Portanto, fosforilação de moléculas de ATP, não. Se eu tivesse aqui esta opção, fosforilação de moléculas de ADP, seria uma opção correta. Mas ATP não, o ATP formou-se por fosforilação do ADP, não é o ATP que é fosforilado. Depois, libertação de oxigênio com origem nas moléculas de água, isto é um pormenor que eles fixam muito sempre. É verdade, o oxigênio libertado na fotossíntese tem origem nas moléculas de água ainda na fase fotoquímica e não no dióxido de carbono na fase química. Muita gente confunde isto e, portanto, o oxigênio que nós libertamos tem origem nas moléculas de água. As moléculas de água sofrem fotólise também por causa da ação da luz e, portanto, desdobram-se nos seus constituintes, no oxigênio, nos prótons e nos eletrões. Os prótons e eletrões a planta utiliza, o oxigênio não, daí ele ser libertado. Portanto, a opção B é correta. Oxidação de moléculas de NADP+, a molécula de NADP+, sofre redução e transforma-se em NADPH. Portanto, se nós tivéssemos redução de moléculas de NADP+, seria também uma opção correta. Como temos oxidação, não é. Fixação de carbono com produção de compostos orgânicos, isto é ciclo de Calvin, portanto é fase química, não é fase fotoquímica. Portanto, sem dúvida, a opção correta, opção B. Agora, a pergunta 16 era uma pergunta de desenvolvimento. Tínhamos aqui uma pequena informação adicional que tínhamos que ter em conta. Portanto, um relatório publicado no dia 19 de setembro mostra que a Terra caminha para um aquecimento de 2,7 graus Celsius até ao fim do século, longe do objetivo definido no Acordo de Paris, isto é, 1,5 graus acima dos valores médios da era pré-industrial. Portanto, falamos aqui do aquecimento global.
Explique de que modo o aumento da temperatura poderá diminuir o efeito protetor das Ilhas Barreira, alterar o hidrodinamismo do sistema lagunar da Ria Formosa e comprometer a atividade pescatória da região do Algarve. Portanto, esta pergunta é excelente, porque eles já me estão aqui a dar uma dica de todos os tópicos que eu quero. Eu tenho que ter como ponto inicial o aumento da temperatura global. Portanto, vou ter que, num tópico inicial, explicar como é que este aumento diminui o efeito das ilhas barreira, portanto, o efeito protetor. Portanto, eu vou ter que ver que consequências é que, como é que a temperatura poderá estar relacionada com estas ilhas. Depois, vou ter que ver o que é que esta diminuição do efeito protetor das ilhas barreira vai ter influência no hidrodinamismo. Vai diminuir, vai aumentar, ou seja, aquele local vai ficar mais calmo, vai ficar mais agitado. O que é que provoca isso? E depois, como é que esta alteração do hidrodinamismo vai comprometer a atividade piscatória? Ok? Portanto, a atividade piscatória pressupõe a existência lá de espécies e a reprodução dos peixes e tudo mais. Para isto, tenham sempre em conta também certas informações que são dadas no texto. Ou seja, o que é que nos é dado no texto? Eles no texto falam que existe um sistema lagunar. Para quem não sabe, uma laguna é uma zona de água salobra que fica ali na transição entre os oceanos e os rios, e normalmente é uma zona que tem então uma barreira feita, lá está, pelas dunas, estas barreiras de areia, que faz com que sejam locais muito calmos, mas que têm um local de comunicação. Não é completamente uma lagoa porque não está completamente isolada, mas tem um local de ligação com o mar. Daí eles dizerem também que elas são alimentadas quase exclusivamente por água do mar. Depois, diz-nos aqui que estas são águas calmas, lá está. Porquê? Porque são zonas que têm este efeito protetor das Ilhas Barreira, que fazem com que esta zona se separe do oceano e, portanto, não é tão afetada pela maré, pela turbulência das ondas, portanto, tem um baixo hidrodinamismo e, devido a isso, nós temos então o refúgio de muitas espécies que passam ali os primeiros estádios de vida e depois acabam por migrar para o mar. Portanto, isto afeta muito o desenvolvimento e a colonização deste local por várias espécies de peixes, o facto deste ambiente ser assim, como eles o descrevem. Ou seja, primeiro aspecto, primeiro tópico então, vamos relacionar o aumento da temperatura com o efeito protetor das ilhas barreira. Portanto, temos ilhas formadas por areias que estão ali a separar a laguna do resto do oceano. O que é que acontece quando aumenta a temperatura global? Isto é um pouco falado no primeiro capítulo da Biologia do 10º ano, em que nós vemos os impactos da ação humana. O aumento da temperatura global está a acontecer de forma mais acentuada devido às inúmeras atividades humanas que contribuem, lá está, para aumentar a quantidade de dióxido de carbono, entre outras coisas, aumentar o efeito estufa, tudo isso. E efeito direto, há um maior derretimento das calotes polares, dos glaciares, e isso vai fazer o quê? Aumentar o nível do mar. Aumentando o nível do mar, portanto, isto seria a informação extra que é esperado que todos os alunos tenham, quanto mais não seja por terem alguma consciência ambiental. Mas isto, lá está, é suposto falar deste problema em Biologia do 10º ano, quando falamos em ecossistemas. E, aumentando a temperatura global, leva então ao derretimento das calotes polares e faz aumentar o nível médio da água do mar. Se nós aumentarmos o nível médio da água do mar, o mar sobe, portanto, estas ilhas barreiras vão ficar submersas, ok? Vai levar ao seu desaparecimento. Isto vai fazer com que já não haja aqui o tal efeito protetor. Portanto, o primeiro tópico é conseguirmos relacionar o aumento da temperatura com o aumento do nível médio da água do mar e o possível desaparecimento das ilhas barreira. A partir do momento em que as ilhas barreira desaparecem, desaparece a laguna. Portanto, eu já não tenho nada a separar aquele ambiente do oceano e, portanto, aquilo agora passa a ser parte do oceano. Em termos de hidrodinamismo, vai começar a haver ondas, vai começar a haver muito mais turbulência, vai ser mais afetado pelas marés, tudo isso, e portanto vai alterar o hidrodinamismo em que sentido? Vai aumentar o hidrodinamismo. Vamos deixar de ter o que eles aqui descrevem. Vamos deixar de ter pequenas profundidades
e águas calmas. Sobretudo isto, se nós aumentamos o hidrodinamismo, já não vamos ter águas calmas. Portanto, como é que isto tudo afeta o hidrodinamismo? Vai aumentar o hidrodinamismo. Portanto, eu já consegui concluir qual é a alteração do hidrodinamismo que ocorre devido a esta causa. E isto seria mais um tópico. Último tópico. Como é que isto compromete a atividade pescatória na região do Algarve? O que é que eles me dizem? Dizem-me que, mais uma vez estou a recuar, porque isto está intimamente relacionado com o texto. Dizem-me que as águas calmas favorecem a desova, a alimentação e o refúgio de muitas espécies que ali passam os estádios larvares e juvenis. Ou seja, o facto de eu ter águas calmas faz com que esta zona seja densamente povoada, quer por, lá está, indivíduos adultos que vão ali fazer a desova, vão ali alimentar-se também e depois afeta também a própria reprodução dos peixes, porque eles passam ali os estádios larvares e juvenis. Se eles não tiverem estas águas calmas neste local, eles vão procurar isto noutro local. Portanto, o facto de nós termos uma alteração do hidrodinamismo vai afetar a atividade pescatória porque vamos ter menos espécies, vamos ter menor quantidade de peixe neste local. Porquê? Ele deixa de ir para lá porque já não tem lá as condições ideais que tinha antigamente, já não consegue desovar, já não consegue alimentar-se e as espécies nos estádios iniciais do seu desenvolvimento também não conseguem proliferar ali. Portanto, deixam de ter as condições ideais e, portanto, vamos ter uma redução muito acentuada do número de espécies neste local. Portanto, não havendo tantos peixes, a atividade pescatória fica comprometida porque os pescadores deixam de ter indivíduos para pescar. Portanto, conseguimos então assim relacionar todos estes tópicos e, tópico a tópico, ir vendo como é que isto é sempre causa, ou seja, eu aqui quando penso no aumento da temperatura, isto é a causa para ter como efeito a diminuição do efeito protetor das ilhas. A diminuição do efeito protetor das ilhas é a causa para eu, como efeito, ter uma alteração do hidrodinamismo. A alteração do hidrodinamismo é causa para eu ter como efeito um comprometimento da atividade pescatória. Portanto, eu consigo relacionar todos os tópicos que eles me referem aqui. Agora, a pergunta 17 também era uma pergunta de resposta aberta. Dizia que, nesta zona da Ria Formosa, muitas espécies de aves aquáticas migratórias fazem desta zona um ponto de paragem, repouso e alimentação. E agora pedem-nos para relacionar aspectos importantes. Como é que a penetração da luz no sistema lagunar contribui para a diversidade de relações tróficas existentes na Ria Formosa, fazendo desta um importante ponto de paragem para as aves migratórias antes de retomarem os seus longos trajetos. Portanto, eu quero relacionar aqui dois conceitos. Primeiro, a penetração da luz no sistema lagunar. O que é no texto é-nos dito que é fácil, porque isto é relativamente pouco profundo, não é? A pequena profundidade, a boa penetração da luz e as águas calmas, portanto, eles dizem que é uma zona que é bem penetrada pela luz. E como é que isso contribui para a diversidade de relações tróficas, ou seja, relações alimentares que existem na Ria Formosa? O que é que eu sei sobre relações tróficas? Isto, mais uma vez, cadeias alimentares é dado no primeiro capítulo da Biologia do 10º ano. Relações alimentares pressupõem a existência sempre de organismos na base que sejam produtores, que consigam produzir a matéria orgânica que vai depois circular ao longo das cadeias alimentares. Portanto, como é que eu consigo ter uma maior diversidade de relações tróficas? Se tiver mais quantidade de matéria orgânica para circular nas cadeias alimentares. Portanto, vou conseguir ter um maior número de indivíduos, uma maior variedade de indivíduos naquele ecossistema. E como é que a luz está relacionada com essa tal produção de matéria orgânica por parte dos produtores? Precisamente pelo processo de fotossíntese. Portanto, eu aqui vou conseguir relacionar a penetração da luz com o facto das plantas aquáticas terem luz disponível para fazer fotossíntese e assim vão aumentar bastante a biomassa daquele ecossistema, portanto, do nível base das cadeias alimentares. É por aí que vamos começar, portanto, explico de que forma a penetração da luz. Eu vou ter que traçar um caminho lógico para, da penetração da luz, eu chegar a uma maior diversidade de relações tróficas.
como é que eu consigo relacionar? O que é que eu tenho que acrescentar aqui para relacionar estes dois aspectos? Tenho que acrescentar para que é que eu preciso da luz nos ecossistemas? Fonte de energia para o processo fotossintético. Portanto, vou referir que a penetração da luz é importante para produzir matéria orgânica por parte dos produtores, porque são os seres autotróficos deste e de todos os ecossistemas. Depois de produzida a matéria orgânica, estes seres vivos servem de base para as cadeias alimentares e, portanto, havendo um aumento dos produtores, do número de produtores e um aumento da biomassa produzida pelos próprios produtores, nós vamos ter a possibilidade de ter um maior número de espécies e uma maior variedade, diversidade de relações alimentares existentes na Ria Formosa. Porquê? Porque o meu primeiro nível trófico, a minha base da cadeia alimentar agora tem mais biomassa, portanto vou conseguir ter mais níveis tróficos, vou conseguir ter mais variedade de organismos, vou ter um maior número de organismos consumidores. E, portanto, isso tudo vai contribuir para que este local seja um importante ponto de paragem, visto que existe muito alimento disponível para as aves se alimentarem antes de retomarem os seus longos trajetos. E, portanto, precisava de acrescentar esta informação extra relacionada com a fotossíntese e com a sua importância ao nível das cadeias alimentares, porque é o processo realizado pelos produtores para produzir a matéria orgânica que serve de base a todas as cadeias, teias alimentares. Portanto, isso vai fazer com que eu aumente os animais também, o número de indivíduos dos quais as aves aquáticas se alimentam. E, portanto, isso seria o suficiente para ter esta resposta correta. Agora, vamos continuar pelo texto 3. Tínhamos então uma atividade, há sempre alguma atividade experimental, quanto mais não seja assim de campo, mas alguma experiência sempre. E a nossa era então aqui relacionada com os movimentos operculares dos cavalos marinhos. Leiam bem aqui o texto, ok? Para perceberem todos os passinhos que fizeram em termos experimentais. Eu vou aqui andar mais um bocadinho para baixo para vocês poderem fazer pausa e lerem, ok? E depois temos então aqui os gráficos, a figura 3, que tem aqui então um desenho da experiência para nós conseguirmos perceber qual o trajeto feito pelos barcos, como é que nós medimos os movimentos operculares e depois então aqui os nossos resultados em forma de gráfico. Vamos passar então para a pergunta 18, tínhamos que selecionar 3 verdadeiras. Primeira coisa, nos ensaios efetuados na Ria Formosa foi possível controlar a temperatura. Portanto, a temperatura, eu até vou ver aqui se há aqui alguma coisa relacionada com a temperatura. Eles nem falam da temperatura, salvo erro. Às vezes eles até dizem quais são, isto, lá está, não tanto em experiências de campo, mas em experiências laboratoriais, eles por vezes até me dizem as condições experimentais, aqueles parâmetros que são mantidos constantes em todos os ensaios. Aqui não é o caso porque eu estou no campo, portanto, há coisas que eu não consigo controlar. Não consigo controlar o fotoperíodo, não consigo controlar a temperatura, não consigo controlar a quantidade de oxigênio que está dissolvida na água. Há aqui muitos aspectos que, inevitavelmente, eu não vou controlar e a temperatura vai ser um deles. O único aspecto que eu estou a controlar e o único aspecto que, a partir de quando eu digo que estou a controlar, será a minha variável independente. O único aspecto que nós estamos aqui a controlar é então mais ou menos ruído, não é? Portanto, se eu tenho um ruído no mesmo sítio, se ele está em movimento ou aqui, depois se vocês forem olhar aqui, nós temos aqui o ramalhete, que é onde nós temos a ausência de ruído, um ruído normal, portanto o que eu estou a ver são variações do ruído, eu não estou a ver variações de temperatura, portanto jamais eu consigo controlar a temperatura, muito menos no habitat natural. Portanto, eu não vou à Ria Formosa ver a temperatura e vou pôr lá um termostato para aquilo aumentar ou diminuir ao meu critério, não é? Jamais alguém faria isso. Passando para a 2, portanto, descartem, ok? Passando para a 2. A hipótese testada foi: o aumento da poluição sonora é letal para os cavalos marinhos. A hipótese é aquilo que nós formulamos antes da experiência e que vamos testar, que vamos no final dizer se é verdadeira ou se é falsa. Para eu, no início, afirmar que a hipótese que vou testar é o aumento da poluição sonora ser letal para os cavalos marinhos,
eu no final, nos meus resultados, vou ter que medir uma coisa, a taxa de mortalidade dos cavalos marinhos. Portanto, eu no final vou ter que ver quantos é que morreram, quantos é que não morreram. É isso que eu vejo? Não. O que nós analisamos nos resultados é o valor médio dos movimentos operculares. Eu não tenho informação nenhuma de se os cavalos marinhos morreram, se sobreviveram, morreram todos, quantos é que sobreviveram. Portanto, isso não é sequer uma variável dependente, isso não é sequer um resultado da minha experiência. Ok, já descartei duas, portanto, a partir das outras três são verdadeiras, mas vamos analisá-las. Uma das variáveis dependentes é o número de movimentos operculares por minuto, sem dúvida nenhuma. As variáveis dependentes é aquilo que nós analisamos nos resultados. O que é que nós estamos a ver nos resultados? Valor médio dos movimentos operculares por minuto. Portanto, será esta a nossa variável dependente. O ruído produzido pelo motor dos barcos é uma das variáveis independentes. Esta, aliás, já tinha explicado aqui na linha 1, não é? Portanto, o que nós estamos a ver é, em diferentes locais, como é que os cavalos marinhos reagem a diferentes ruídos. Sem ruído, ruído normal, ruído controlado por nós, portanto, como é que eles reagem a isso? Portanto, sem dúvida nenhuma, que o que nós estamos a fazer variar de forma independente, aquilo que nós temos controlo é sobre o ruído produzido pelo motor dos barcos. Portanto, esta também é verdade. Depois, tenho aqui aquela que mais confusão gerou a toda a gente, que diz, no canal de Olhão, nos machos, registaram-se valores de movimentos operculares superiores e inferiores a 50. Aqui, a maioria das pessoas sabe vir aqui ao canal de Olhão, não é? É no canal de Olhão. A maioria das pessoas sabe vir aqui, a esta coluna, e dizer que isto está nos 50, certo? A questão é, tem valores superiores e inferiores? A maioria, pelo menos os alunos que falou comigo, colocaram esta como falsa porque o valor é 50. Aqui, como é lógico, já devem saber a resposta correta. Eu tenho um valor médio de movimentos operculares por minuto. Portanto, como é que eu calculo a média? Eu não tive aqui, ou melhor, eu não, salvo seja, não é? Mas no sentido figurado, quem realizou a experiência não esteve aqui a medir os movimentos operculares de um cavalo marinho. Portanto, nós não fizemos, não se fazem sequer apenas uma medição. Ou seja, eles estiveram a medir, eu nem sei se eles dizem aqui de quantos cavalos. Dizem aqui, foi contado o número de movimentos operculares, mas isto foi no X e no Y. Eles não dizem no ramalhete quantos cavalos marinhos é que foi. Mas para terem uma ideia, aqui, neste, no X e no Y, foi medido o movimento opercular. Eu estou a ver se realmente foi só no X e no Y que eles mediram. Mas para terem uma ideia, 46 indivíduos degutulados, 29 machos e 17 fêmeas. Portanto, nós não temos apenas uma medição. Aliás, para serem cada vez mais fiáveis os nossos resultados, até é melhor nós termos o maior número de repetições possíveis, o maior número de dados, de dados possíveis. Portanto, eles colocaram aqui a câmera e mediram os movimentos operculares de todos os cavalos marinhos que ali passaram. Ok? Eu aqui tenho 50, certo, porque é um valor médio. Isto já devem ter chegado à conclusão. Portanto, um valor médio, eu somo todos os valores que eu medi, divido pelo número de valores que tenho e vai-me dar o valor médio. Seria também uma grande coincidência eu, em 50, quase em 50 indivíduos, todos eles terem exatamente 50 movimentos operculares por minuto. Portanto, seria muito estranho também eu ter, e aliás, quanto maior o número de ensaios, à partida, e visto até que isto é em campo, que não é experimento, não é em laboratório, ainda mais provável é eu ter sempre oscilações do meu valor. Portanto, também já vi alguns dizer porque que os ensaios não podiam dar todos 50. Não é certo que seriam uns superiores e outros inferiores. Se nós formos realistas e se formos pensar, ok, isto é uma situação em movimento, em habitat natural, nós não sabemos quantos indivíduos é que eles mediram aqui, mas imaginamos que eles tinham medido 50 indivíduos. É muito pouco provável que todos eles tenham exatamente o mesmo número de movimentos operculares por minuto. É o mesmo que nós termos 50 pessoas numa sala e vamos medir o ciclo, o número de movimentos que nós fazemos de ventilação. Inspiramos e expiramos. Quantos é que fazemos por minuto? É exatamente a mesma coisa. Portanto, uns vão respirar mais rápido, outros mais lentamente. Somos todos diferentes. E, portanto, nos cavalos marinhos não é expectável que eu vá medir 50 movimentos operculares por minuto
em 50 indivíduos, aliás, e eles deem-me todo o mesmo valor. Ok? Portanto, se isto é um valor médio, é porque sim, eu terei valores superiores e terei valores inferiores. Portanto, 3, 4 e 5 são as respostas corretas. Agora, temos aqui a pergunta 19, que pedia para analisar os resultados da experiência. E aqui é muito importante nós conseguirmos analisar corretamente os gráficos. Para já, em comparação com o ambiente controlado, o ruído produzido nas condições normais de tráfego afeta mais as fêmeas do que os machos. Portanto, eu vou ter que ver como é que eu vou comparar, que ambiente controlado é este, ok? Qual é o meu local e qual é o local em que eu tenho o ruído produzido nas condições normais de tráfego. As condições normais de tráfego está aqui no canal de Olhão, ok? Realizado em outros dois locais. Num dos locais maior tráfego, que é o canal de Olhão, de modo a registrar a reação de cavalo marinho ao ruído normal. E na estação experimental do Ramalhete, na ausência de ruídos. Portanto, foi onde nós estivemos aqui a comparar. Deixa-me aqui só ver, em comparação com o ambiente controlado, o ruído produzido nas condições normais de tráfego afeta mais as fêmeas do que os machos. Portanto, o ruído produzido no canal de Olhão afeta mais as fêmeas do que os machos. Para já, um aspecto muito, muito importante. Eu jamais vou comparar as fêmeas e os machos do canal de Olhão. Ou seja, se eu disser que o ruído aqui, comparado com uma situação controlada, vai afetar mais as fêmeas do que os machos, eu não posso estar a comparar as fêmeas e os machos deste local. Eu tenho que comparar as fêmeas e os machos que estão no local controlado. Vamos imaginar que, então, eu vou aqui, compará-los com, desculpem, com o meu grupo controle. O que é que eu tenho? Eu tenho que, no meu grupo controle, os machos passaram de 40 para 50 movimentos operculares, portanto tiveram um aumento de 10 movimentos operculares. As fêmeas passaram de 30, um bocadinho acima de 30, para praticamente 45 movimentos operculares por minuto. Portanto, houve uma diferença, vendo aqui a diferença entre as colunas, é uma diferença muito maior. Ou seja, quando eu analiso o aumento do movimento opercular dos machos que estão no canal de Olhão com os machos que estão no ramalhete, eu vejo que eles aumentaram, portanto, eles reagiram a este aumento do ruído. Mas quando vejo as fêmeas, o aumento nas fêmeas foi muito mais acentuado. Portanto, as fêmeas reagiram ainda de forma mais acentuada a este aumento de ruído. Em comparação com o ambiente controlado, o ruído produzido afeta mais as fêmeas do que os machos. Certo, as fêmeas e os machos ambos aumentaram, ambos reagiram, ambos aumentaram os movimentos operculares, mas o aumento nas fêmeas foi mais acentuado. Okay? Daí esta opção ser uma opção verdadeira. Agora, os sons do barco em movimento, no trajeto X, provocam nos cavalos marinhos a resposta fisiológica mais acentuada. A resposta fisiológica mais acentuada. Eu estou a dizer que neste local em específico foi onde eu tive a maior resposta, ou seja, onde eu tive o maior valor registado. Em termos de média, claro, porque eu não tenho os valores todos que foram analisados. E eu não estou a pedir se é em fêmeas ou em machos. Portanto, eu quero apenas perceber se neste local, no trajeto X, foi onde houve os registros mais elevados de movimentos operculares. Trajeto X, os maiores são nos machos, aqui 40 e tal, aqui 50 e pouco. Ok. Tem algum valor superior a este? Tenho. No ensaio Y. Portanto, onde eu registrei o valor mais acentuado da resposta fisiológica foi no local, no trajeto Y, ou no local Y, visto que ele está fixo, não é? E não no local X. Portanto, eu aqui excluo a opção B. Depois diz o seguinte: o movimento habitual de barcos não induz alterações na frequência respiratória dos cavalos marinhos. Portanto, está-me a dizer que no local, neste caso no canal do Olhão, onde eu estou a ver o ruído normal provocado pelos barcos, isso não induz alterações nos cavalos marinhos, quando comparado com o quê? Com a ausência de ruído. Portanto, se eu comparar o canal de Olhão com o ramalhete, eles têm os mesmos valores? Não, não têm. Tanto nos machos como nas fêmeas, houve uma resposta fisiológica. Portanto, os cavalos marinhos são afetados
pela normal circulação dos barcos. Sobra-me a D. Nos machos, o maior número de movimentos operculares por minuto registou-se ao fim do segundo minuto dos ensaios experimentais. Não, registou-se ao fim, nós já vimos, o maior valor registou-se ao fim do terceiro minuto dos ensaios experimentais. Ok? E isto. Durante o terceiro minuto. Ok, portanto, isto aqui só estou a confirmar o quê? Que realmente isto aqui é ao fim do terceiro minuto e não no início do terceiro minuto, como é lógico. Portanto, eles tiveram um minuto aqui, ao fim do primeiro minuto mediu-se. Estiveram aqui mais um minuto, ao fim do segundo mediram-se. Estiveram aqui mais um minuto, ao fim do terceiro mediram-se os movimentos operculares. Portanto, o maior valor registado foi ao fim do terceiro minuto dos ensaios experimentais. Portanto, a resposta correta, 19, é a resposta A. Agora, pergunta 20 sobre respiração aeróbia. Portanto, nós temos que fazer aqui a correspondência. Vamos ver, número a número, onde é que encaixariam melhor, ok? É uma etapa comum à fermentação, portanto, a primeira etapa da respiração aeróbia é comum à fermentação, a primeira etapa é a glicólise, portanto, o C1 iria aqui para o C. Há formação de água após redução do oxigênio. Isto ocorre no final de toda a respiração aeróbia, depois dos eletrões transportados pelo NADH e pelo FADH2 serem deixados na cadeia transportadora de eletrões que existe nas cristas mitocondriais. Os eletrões percorrem estas proteínas, no final reduzem o oxigênio e ele transforma-se em água. Portanto, isto ocorre no final da cadeia respiratória. O 2 vai para o número A. Ocorre na matriz mitocondrial, portanto, no interior das mitocôndrias, sem estar associado às membranas da mitocôndria. Portanto, a glicólise ocorre no citoplasma, a cadeia respiratória ocorre nas cristas mitocondriais, só o ciclo de Krebs é que ocorre na matriz mitocondrial. Portanto, o 3 vai para o B. Depois, apresenta um balanço energético de 2 ATP. Um balanço energético, portanto, um total de energia de 2 ATPs. A cadeia respiratória tem um balanço energético muito superior, o balanço energético na cadeia respiratória é de 34. No ciclo de Krebs, por cada ciclo de Krebs nós produzimos 1 ATP. Eu aqui tenho um ciclo de Krebs, não tenho 2, por exemplo. Na glicólise é quando de um processo, portanto de realizar uma vez a glicólise, há a produção de 2 ATPs, certo? Há produção, aliás, o balanço energético é de 2 ATPs, o rendimento global de 2 ATPs. Eu produzo, na verdade, 4 ATPs, mas consumo 2 na ativação da glicose, que é o passo inicial. Portanto, 4 menos 2, um balanço de 2 ATPs. O 4 vai para a glicólise. Depois, há oxidação de NADH e de FADH2, ou seja, a oxidação significa que eu estou a retirar eletrões a estas moléculas, portanto, estas moléculas estão aqui carregadinhas de eletrões. Onde é que elas vão deixar os seus eletrões? Vão deixar os seus eletrões na cadeia transportadora de eletrões nas cristas mitocondriais. Portanto, a oxidação do NADH e do FADH2 ocorre na cadeia respiratória. Ele vai se transformar em NADH e em FAD, que ficam depois, então, capazes de serem novamente convertidos nestas moléculas ao longo dos processos das etapas anteriores. Depois, verificam-se reações de descarboxilação, portanto, reações em que eu retiro carbono. Por outras palavras, em que etapas da respiração aeróbia é que existe libertação de dióxido de carbono? Em duas, na formação da acetilcoenzima A e no ciclo de Krebs. Portanto, destas aqui, reações de descarboxilação só poderia ser assim aqui no ciclo de Krebs, porque é realmente quando nós temos a oxidação completa da glicose, portanto, são libertados os carbonos que ainda restavam da glicose inicial. Depois forma-se ácido pirúvico, é um dos produtos da glicólise. Portanto, na glicólise nós começamos com uma molécula de glicose e no final formamos duas de ácido pirúvico. Portanto, o 7 iria aqui para a glicólise. Por último, deste vídeo, desta parte 2, a última pergunta sobre os cavalos marinhos, tínhamos então mais uma resposta aberta. Além da variação dos movimentos operculares por minuto, observou-se que, no habitat natural, cerca de 37,5% dos cavalos marinhos fugiram dos locais de observação. Relaciona os resultados obtidos no estudo, relativos à frequência dos movimentos operculares, com uma maior capacidade de fuga. Não sei se é por acaso ou não, mas esta pergunta vem no seguimento de uma pergunta sobre respiração aeróbia. Portanto, se vocês estavam fixados na respiração aeróbia,
mais facilmente seria fazerem aqui a relação com isto. Isto aqui é um aspecto importante, que é relacionar vários temas da própria matéria, e temas que à partida não terão relacionados, mas que na verdade estão, porque nós, quando estudamos um organismo, nós estudamos partes do organismo, mas nós funcionamos com todos os sistemas em conjunto. E aqui o que é que nós temos? Nós temos que conseguir relacionar dois aspectos: a frequência dos movimentos operculares com uma maior capacidade de fuga. Então, o que nós tivemos aqui, eu estava aqui a ler novamente, além das variações de movimentos operculares, verificou-se que no habitat natural os cavalos marinhos fugiram dos locais de observação. Ok, portanto, o que é que eu verifiquei na experiência? Qual foi a grande conclusão da experiência? É que realmente em habitat natural, que foi onde a experiência foi realizada, à medida que aumentam os movimentos, aumenta o ruído, aumentam também os movimentos operculares. Ou seja, o que é que eu observei onde havia mais ruído? Observei um aumento da frequência dos movimentos operculares. Agora, eu vou ter que fazer aqui um raciocínio lógico. Os movimentos operculares, o que é que eles poderão estar relacionados com a capacidade de fuga? Eu vou pensar, ok, os movimentos operculares, o que é que eles me permitem? Vão permitir que passe, ou melhor, o que é que eles refletem? Refletem uma maior passagem de água pelas brânquias. O que é que acontece nas brânquias? Hematose branquial. Uma maior capacidade de fuga. O que é preciso para termos uma grande capacidade de fuga? Temos que ter energia disponível, temos que produzir energia nas células musculares para elas contraírem mais, para os peixes nadarem mais depressa, ok? Portanto, neste caso, os cavalos marinhos, para terem uma maior capacidade de fuga, eles que têm que ter energia disponível para gastar quando contraem os músculos para fugir e para nadar. Fugir, ou seja, para nadar. Como é que isso está relacionado? Precisamente com a pergunta anterior, respiração aeróbia. Portanto, o aumento da frequência dos movimentos operculares faz com que haja mais aumento da frequência, lá está, da hematose branquial. Consequência disto, aumenta. O que é que acontece na hematose branquial? O dióxido de carbono que está no sangue dos capilares passa para a água e o oxigênio passa para o sangue dos capilares. Portanto, o que é que acontece se eu tenho mais movimentos operculares? Tenho também mais oxigenação do sangue. Porquê que o sangue é oxigenado? O sangue é oxigenado e os seres vivos precisam de oxigênio no sangue para levar esse oxigênio até às células. Nas células, onde é que esse oxigênio é gasto? Para que é que ele é usado? Precisamente para fazer isto que aqui está, servir de aceitador final de eletrões. Na respiração aeróbia, que é um processo altamente energético. Portanto, aumentando a oxigenação do sangue, eu aumento o aporte de oxigênio que forneço às células e, consequência disso, consegue-se realizar mais respiração aeróbia, vai-se produzir mais energia. Ao produzir mais energia, ao ter mais ATP disponível, vai aumentar a capacidade de fuga dos cavalos marinhos e, portanto, eles, tendo mais oxigênio, têm mais ATP, têm uma maior capacidade de fuga. E eu consegui, com este raciocínio lógico, relacionando estes contextos e indo sempre desenvolver um bocadinho mais, consegui fazer o quê? Partir do meu ponto inicial, que é um aumento da frequência dos movimentos operculares, e terminar com uma maior capacidade de fuga. Aparentemente, estes dois conceitos não teriam nada a ver um com o outro, e através deste raciocínio eu consigo então relacionar um com o outro. E portanto era este o raciocínio que era necessário terem nesta pergunta para ter então a cotação toda correta. Falta-nos a parte 3, portanto, grupo 2 e grupo 3 ficam para o próximo vídeo. Um beijinho!